Vamos pro cara a cara, vamos pro recadão do Garone. Vamos lá, roda aí. Então, galera, sabe aquela aposta múltipla que bate na trave por um único resultado? Com a chance extra da KTO, essa aposta vira uma segunda chance. E é simples, tá? Você ganha R$20 se o palpite não bater. Simples assim. Aposte pelo celular e aproveite a promoção. A chance extra vale para as rodadas de fim de semana do Brasileirão Série A e também pode ser usada em jogos especiais, como os da Seleção Brasileira. Para participar, é só montar sua aposta e ativar a chance extra no seu bilhete antes de finalizar, tá? Aponte para o QR Code na tela ou acesse o link fixado no chat e aposte com a segurança a mais. Consulte os termos e condições, lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos. Jogue sempre com muita responsabilidade, galera. É isso aí, então vamos de cara a cara, bota na tela aí. Vambora com o cara a cara do Fla-Flu, Flu-Fla, Fluminense mandante. Fábio ou Rossi? Eu vou botar em votação. Bandeira. Esse aí é engraçado, né? Porque se for pros pênaltis, Rossi. Mas durante o jogo, Fábio. Como você não tem garantia de pênalti, Fábio. Garone. Eu vou de Fábio nos 90 e nos pênaltis, tá? Acho que o momento do Fábio hoje é melhor. O Rossi tem falhado bastante e eu vou de Fábio. Papa. Cara, sinceramente, pelo ano anterior, pelo ano passado, por 2025, pelos títulos, eu vou de Rossi. Mudou o voto dele, cara. O cara vota sempre no Fábio. Mas tá bom, vamos lá. Final. Pô, você trouxe mais um voto do Fluminense aí, porra? Porra, você vota sempre com a raiz aqui, cara. Fala, Dezão, e aí? Cara, eu vou baseado no que o próprio Rossi falou, né? E teve aquele... Quem é melhor? Aí no jogo da Libertadores, se eu não me engano. Na Libertadores, não. Esse foi o jogo do Campeonato Brasileiro, que um repórter perguntou pra ele. Ele falou que o melhor goleiro é o Fábio. Né? Ele falou que o melhor goleiro de todos aí é o Fábio. Exatamente, ele falou que o melhor goleiro é o Fábio. Então, o Fábio, né? E eu falo sempre também, cara, eu tô Papa. zoando o Dezão. Eu sempre falo isso também aqui. Mas então tu vai mudar teu voto, ô Papa? Tu eu tô te zoando, é óbvio que eu tô te zoando. O Fábio é unanimidade aqui, sempre foi, pô. Ele recuou. Eu peço ele na seleção ou é alguma mentira que eu peço ele na seleção? Vamos lá, então, Não, Fábio por unanimidade, vambora. Deu Fábio aí. Varela ou Samuel Xavier, Garone? Varela fácil. Eu gosto de Samuel Xavier, tá? Eu acho que o Varela já viveu um momento melhor também. Mas assim, eu também nem acho que o Samuel Xavier tá vivendo seu melhor momento. Então eu vou na média, normalmente o Varela é melhor, vou de Varela. Bandeira? Eu gosto muito do Samuel Xavier, mas o próprio Ilan diz que hoje o Guga tá merecendo a vaga. E o Varela é um jogador mais consistente defensivamente. Isso pode fazer diferença também. Então, por pouco ali, eu vou votar no Varela. Dezão, e aí? Cara, eu gosto muito do Samuca, mas assim como você, Ilan, em 2026 o Guga tá melhor do que ele. O Guga merece ser titular do Fluminense. Então, nessa disputa aí, Samuel e Varela, infelizmente tem que ir Varela. Eu também voto no Varela, mas se fosse Guga contra o Varela, eu votaria no Guga. É mesmo? No Eu Cláudio, também. No Cláudio. Olha que tem um Live Pix especial pro Dezão, é isso? Chegou um pro Dezão, bota aí. Vamos ver o Live Pix pro Dezão. Ai, Dezão. Ah, não, até aqui. Formação do Fluminense. Nesse jogo. Possível, cara. O Freite. Eu não quero ver mais o Freite. Eu quero que bota o Milambi. Milambi junto com o James. Ai, James. Ai, James. No meio campo, a Costa. A Costa vem de costa pro Ganso. Ganso e a Costa. E na frente vem o Cano empurrando por trás. As bolas, Dezão, o que tu acha? Será que o Milambi entra, Dezão? Junto com o James. Ai, James. Porra, até aqui. Quem nos mandou uma mensagem aqui, pelo... Cara. Não é possível, mano. Até aqui os caras me perseguem, mano. Porra, desesperador, aqui, meu irmão. Rapaz. Fã Deus do incondicional, céu, cuidado, cara. hein, Dezão. Porra, desesperador. Olha na rua, olhando pra trás, hein, irmão. Porra, desesperador, meu irmão. Que loucura. Tem mais um? Tem mais um? Solta aí, vai. Kelrius mandou uma mensagem pelo Pix. Dezão cabeça de dedão, o Flamengo voltou. Cabeça de Rolon já vai chegar sendo campeão em Dezão. Ai. Ainda deu um barulhinho no final ainda. O Papa ficou preocupado com o outro Live Pix lá, que o Cano empurrando ali pelo meio, né? O Papa, ele pode voltar nesse jogo aí. Mas era Milambi, era empurrando, era... A Costa de Costa.
Bom, Não é Live Pix, é Swing Pix, né? aqui já votamos todo mundo. Eu Varela aqui por unanimidade, né? Não faltou ninguém votar. Porra. Você votou, né? Votou no Votei, Varela. votei no Então Varela. vambora, vamos em frente. Nem lembrava mais. Gêmeos. O Papa vai brincar. O Papa. Gêmeos ou Danilo? Bandeira. Eu gosto muito do Gêmeos como zagueiro, mas o Danilo. Garoni. Eu gosto muito do James também, mas eu vou de Danilo. Dezão. Lembrando que essa galera que fica gemendo aí quando fala o nome do zagueiro do falou, tá falando errado, não é James, é James, do James Bond, James. entendeu? James. Mas aí não tem resenha, né, Dezão? Vocês viram que saiu a notícia que supostamente o Internacional teria desistido ou negado a contratação do James, porque não é nome de zagueiro, vocês viram isso? Não Que vi isso? isso, não. Eu Tem não um soube corte disso, não. rolando aí nas redes sociais, um comunicador, não sei exatamente se é jornalista, mas um podcast de internacional falando isso, que chegaram a ventilar o nome do James, mas aí o James não seria nome de zagueiro, aí desistiram da contratação. Pô. Você vota em quem, Cara, Dezão? Cara, eu vou de James, porque a minha avaliação é 2026, né? É o momento. E eu sou um cara muito crítico do Danilo também, desde a época da seleção, que ele estava na seleção, aquela época do Diniz e tudo mais, ele nem sonhava em vir pro Flamengo. Eu nunca gostei muito do Danilo, não. Então nessa aí eu vou de James. Gente, só pedir para aumentar um pouquinho o áudio do Dezão, tá? Aumentar pouca coisa. A gente tá ouvindo ele, mas tá um pouquinho baixo. Então foi de James, o Dezão. Você votou no Danilo? O Garoni votou já? Garoni? Votei Danilo. Tá. Papa? Danilo. Pô, vocês estão Autor do gol da Libertadores. Vocês combinaram o Tudo voto, tipo. vocês. Eu vou votar no Gêmeos também. Olha Vou votar aí. no Gêmeos. Não é James, não, é Gêmeos. Tô votando no Gêmeos, que tá fazendo um bom ano, né? Eu não acho assim, esse jogadorzão todo que esperava, eu acho né? que ele é bom. Se propagou. Mas é um bom zagueiro, por enquanto. Pro que tem no Fluminense, ou pro que não tem, eu acho que ele tá cumprindo. Ô, Dezão, botamos aí na escalação o Ignacio e não o Freitas, tá? Porque eu tô considerando que é praticamente impossível o cara cometer a responsabilidade de jogar com o Freitas. Mas, na verdade, não, eu acho muito possível, tá? Mas não aí é acho poupar possível, tempo com um ou com outro, né? Ignacio Acho que ou Léo aí- Pereira? Vamos lá, Bandeira, é poupar tempo? Isso que eu ia falar. Você tentou, fez ali, escalou pro Zubeldia, tomou a frente dele, mas... Igor Rabelo? Não, nem com Igor Rabelo. Mas não. juntando os três, Léo Pereira. Dezão, você vota em quem aí? Não, aí é Léo Pereira, não tem jeito. Garoni Léo Pereira, né? Papa Léo poupa Pereira. Então tá bom, unanimidade Léo Pereira aí. Mas que joga o Ignacio, né? E, rapaz, Renezinho ou Alexandre. É outro que não deveria jogar, tá? Jogador limitado, na hora do vamos ver, na hora do jogo grande, costuma entregar. Eu espero estar errado, tá? Sobre o René. Mas vai ser René, deve ser o René, não vai ser o Arana, contra Alexandro. Papa, você que é fã do René, cara. Papa? Não, tu é fã do René. Não, olha só, fã, Alexandre fã. não vive um grande momento, tá? Mas eu acho que num todo, Alexandre é muito superior. Ué, mas o Jogador René tá de fazendo um seleção bom brasileira, seleção brasileira e Ah. tudo mais. ano. Bandeira. Se for pros pênaltis, René... Tô brincando. Mas o René, eu gosto do René também, só que o Alexandre joga muito. É até engraçado que eu dou um leve favoritismo pro Fluminense, e considero isso mesmo pelo contexto, mas nome a nome é difícil bater de frente com os jogadores do Flamengo. Então, Alexandre. Dezão, e aí? Não, mas aí a votação é pelo histórico da carreira do cara ou Não, é pelo 2026? momento. É momento. Momento, claro, não é hoje, mas é os últimos jogos, né? É o momento. Mas o René Não. também não tá bem. Então o Alexandre também não tá bem, o René também não tá bem, então eu vou pesar. Não, o O René René tá Papa, melhorzinho. não, O René Papa. tá melhorzinho. Não, mas aí que tá. Eu discordo do meu amigo Ilan nessa do René. Eu acho que o René é o jogador mais regular do Fluminense desde 2025 pra cá. Acho que ele tem feito partidas muito regulares, de nota 7 pra cima. Fez um péssimo jogo contra o Vasco, uma cobrança medíocre, horrorosa. Mas eu acho que ele é, hoje, ele tá melhor do que o Arana. Então eu acho que a titularidade do René, ela não é um erro do Zubeldia, não. Porque o Arana, o pouco que jogou, contra o Palmeiras, o Arana fez uma partida horrorosa. O Palmeiras atacou o tempo todo nas costas dele ali. Então, assim, eu acho que hoje, apesar do erro, apesar da partida ruim do René contra o Vasco, ele merece a titularidade e eu acho que vive um 2026 melhor que o Alexandre, apesar do Alexandre, obviamente, ser muito mais jogador do que ele. Mas se é o momento, eu vou de René. É isso aí, é o momento. Garoni.
Cara, é difícil, assim, porque o René realmente vinha fazendo um bom ano, assim, até em muitos momentos, assim, acho que o pessoal tinha até meio que esquecido um pouquinho do Arana, que o René vinha fazendo até boas partidas ofensivas, né, que o René normalmente destaca defensivamente. Eu devo estar E o vendo outros Alexandre jogos, acho que caiu não é muito. possível. Não, e o Alexandre caiu muito. O Alexandre caiu muito essa temporada, assim. A Ayrton Lucas, inclusive, acho que vinha jogando até um pouquinho mais que ele, também não estava jogando essa bola toda. Cara, mas o Alexandre é mais jogador, assim, acho que numa decisão ali eu iria de Alexandre também. Eu vou votar no Alexandre. Não é muito comum discordar do Dezão, não, tá? A gente concorda em muita coisa, mas esse negócio do René aí, eu não consigo ver essa regularidade que ele tá apontando, né? Embora muita gente concorde com ele, tem muita gente que acha hoje que o René tá fazendo uma boa temporada. Eu até acabei de falar aqui que ele não tá mal, né? Como, tá melhor do que estava em outras temporadas, mas dizer que o René tem feito bons jogos, ofensivamente, inclusive, não acho, não. Acho que o René até... Talvez defensivamente componha melhor do que o Arana, mas ofensivamente o que ele erra de passe é uma grandeza, né? O que ele mata a jogada, o que ele é cemitério de ataque do Fluminense é impressionante. Eu não gosto do René como jogador, assim, no geral, acho que ele tá fazendo, né, um pouco acima do que ele vinha fazendo, mas por mim... o Arana não tá jogando. O Arana praticamente não jogou. O Arana jogou 2 jogos do Campeonato Carioca quando estava o Sub-20 em campo, e depois disso praticamente não teve minutagem, quase nunca jogou como titular. Então ele não tem sequência, não tem minuto, não tem como mostrar o futebol dele, não tem como ganhar consistência e ganhar sequência. Eu certamente, não sei se botaria de repente agora o Arana do nada, né? Porque se ele não vinha jogando, aí fica meio complicado mesmo. Mas eu certamente já teria dado uma sequência maior ao Arana, porque ele é mais jogador que o René. É o mesmo caso do Alexandre, que é muito mais jogador que o René. Né? O Arana é muito mais jogador que o René. Então, se botar para jogar, ele vai acabar rendendo mais, vai acabar fazendo coisas mais diferentes do que o René, na sua limitação, consegue fazer. Cara, eu vou votar no Alexandre. Eu não consigo votar no René. Eu não acho que o René justifique com atuações dele recentes, que sejam um pouquinho menos piores que as dos outros anos. Eu não acho que ele justifique um voto nele, não. Então, eu voto no Alexandre. Papa. Eu, sinceramente, já votou, eu acho já que... votou. Eu acho já que... votou no Alexandre. Eu já votei, né? Mas eu acho que não tem a menor condição de votar no René. Eu gosto do René pra caramba, vocês sabem que eu gosto do René, mas não tem condição de comparar o René com um jogador de nível de seleção brasileira. Não, Papa, mas nem é comparar, não é o ano, não é o momento. É o momento, é o momento. Não, é o momento. olha só, momento por momento, o René também não tá vivendo um grande momento. Então. Não, mas aí baseado no último jogo só. Não, eu tô falando que eles não estão vivendo bem. um grande momento. O Alexandre ainda tem sido titular, mas não tá tão bem realmente, mas eu acho que se a gente pegar aí e for comparar como os dois não estão num momento maravilhoso, você tem que ver o histórico. Eu vejo pelo histórico, entendeu? Tá bom, vamos em frente, vamos lá. Mas deu o Alexandre aí, vamos embora. Vamos pro meio campo. Martinelli ou Pulgar? Bandeira, você primeiro. Martinelli ou Pulgar, tá aí 2 excelentes jogadores, mas hoje Martinelli. Garoni? Pra mim é Martinelli também. Até características diferentes, né? O Pulgar talvez destaque mais defensivamente. Eu gosto do Martinelli, é muito bom jogador. Pode jogar de 5, pode jogar de 8 e vive uma grande fase. Pra mim é Martinelli. Papa? Meu malvado favorito. Pulgar, né? É isso? Óbvio. Porra, o time tem que ter um cara como esse. Pra mim. É um jogador importantíssimo e segue sendo importante. Se o Bernal não tivesse machucado, seria o Bernal com o Pulgar, né? O Martinelli ele se destaca mais de segundo do que de primeiro, porque ele não marca tão bem assim. Mas o Martinelli em 2026 é extra classe, né? Inclusive está sendo observado pelo Ancelotti, apesar que eu acho que ele não vai para a Copa, está muito em cima. Mas eu vou de Martinelli aí. Sei lá, né? Sei lá. Vai que ele acaba com o jogo domingo. Acho que ele tá ali, tá com as últimas oportunidades dele. Tem que começar a brilhar, né? A questão é essa. Quem diria que o Martinelli viraria quase uma unanimidade, né? Contra um grande jogador como é o Pulgar. O Martinelli, que era contestadíssimo pela torcida do Fluminense. Não era um cara normal, não. Ele era muito contestado, era vaiado em diversas oportunidades. Mas ele conseguiu dar a volta por cima por mérito dele. Tem que ser reconhecido isso. Eu hoje também voto no Martinelli. E olha que isso aí não é pouca coisa contra o Pulgar, que é um excelente jogador. Então, Martinelli ganhou aqui não por unanimidade, porque o Papa votou no Pulgar. Vamos em frente. Hércules ou Paquetá? Dezão, você primeiro. Pô, cara, aí é difícil, porque o Paquetá não jogou nada depois que voltou, né? Nem o Hércules, Acredito que depois que voltou da lesão. Não, mas o Paquetá fez um jogaço agora, tudo bem que era contra o Madureira, mas ele já fez uma grande atuação, a primeira grande atuação dele, né? Fez gols, chegou a fazer 3 gols, um foi anulado, quase teve um hat-trick, né? Participou de tudo. Mas ele vai jogar de 8, então? Ele vai jogar de segundo volante, é isso? Eu acredito que sim,
O Hércules está voltando de lesão, cara. Não fez uma grande atuação ainda em 2026. Eu gosto muito do Hércules, mas comparado com o Paquetá, assim, os dois mostraram muito pouco, mas o Hércules não mostrou quase nada em 2026. Então, eu vou de Paquetá. Garoni. Eu vou muito na linha do que eu falei sobre os laterais, né? Que acho que tanto os dois laterais direitos quanto os dois laterais esquerdos não vivem seu melhor momento. E aí eu fui muito mais pelo que tem mais qualidade. O que num dia bom pode entregar mais. Fui de Varela e Alexandro. E entre Hércules e Paquetá, ainda que os dois não estejam vivendo o melhor momento, quem tem mais capacidade hoje para mim para definir o clássico seria o Paquetá. Então vou de Paquetá. Bandeira. É isso, os dois mostraram muito pouco ainda na temporada. O Paquetá chegou há pouco tempo. O Paquetá tem mais de onde tirar do que o Hércules, então Paquetá. Eu vou de Paquetá também, não pelo que já mostrou o Paquetá, que é muito pouco, né? Eu confesso que eu não vi direito o jogo contra o Madureira, tava vendo Foi assim, bem, né? foi bem. Contra o Madureira Tava foi bem, mas não é trabalhando. parâmetro. Mas tudo bem. É, Como ele mas jogou, enfim. jogou bem. Eu acho que pelo meteu menos tem 4 um jogo que ele gols. atuou bem, né? E é o último, né? Então, Eu tava fazendo live ao mesmo tempo, então eu tava só vendo que tava sendo um gol atrás do outro, eu não tava conseguindo observar o jogo, né? Mas assim, o Hércules não tá jogando bem. O Hércules, ele voltou de lesão, tá muito recente. Eu até acho que é uma possibilidade, seria uma hipótese ele não jogar domingo, né? Não sei se ele vai ser o titular. Mas conhecendo a cabeça do Zubeldia, a cabeça dele conservadora, eu acho que ele vai manter o Hércules. né? O Eu acho Nonato, que ele vai- o Nonato tá de volta, hein? Pois Tem é, essa pois é. possibilidade também. há uma ameaça Otávio, em relação não? a isso aí. Hã? Acho difícil. O Otávio Nonato e o Hércules de disponível, cinco. acho difícil ele botar o Otávio. É assim, eu acho que são as 3 hipóteses aí, mas o Otávio corre muito por fora nisso aí. Eu acho que é a menos possível. O Otávio entrou bem contra o Palmeiras, tem que ser dito isso. Jogou até uma boa partida Por ser contra um o cara Palmeiras. mais de marcação, né? No segundo tempo, mas aí seria o Otávio como primeiro volante, Martinelli segundo e o Lúcio como terceiro homem. O Lúcio fez um jogo Até para muito não ruim tirar o contra o Vasco, Martinelli da inclusive. função. Fez um jogo muito ruim contra o Vasco. Assim, o Hércules não vem bem. Eu hoje, assim, entre os dois, não tem como. Aí eu tenho que considerar quem joga mais. O Paquetá joga mais do que o Hércules, ou na média da carreira joga mais. O Hércules, nesse momento, precisa voltar, precisa reencontrar o futebol dele, que não reencontrou ainda depois da lesão. Papa já votou? Papa já falou Paquetá, né, Papa? Bandeira já votou? pelo momento Votei que ele, Paquetá. pela melhora nesse último jogo, né? E pela qualidade que tem. O Garoni votou já, né, Garoni? Votei. Então tá, todo mundo votou no Paquetá, então. Isso aí foi por unanimidade, vamos em frente. Lúcio ou Arrascaeta? Papa. Cara, eu acho que o Lúcio Acosta teve um ano de 2025 ali, o final muito bom, né? Foi bem contra o Flamengo. O Arrascaeta, 2026 ainda, tirando esse último jogo também, que foi bem. Acho que teve uns 2 jogos que ele foi bem, mas é muito pouco, né? O Arrascaeta parece que ainda não entrou no ritmo, que ele estava em 2025. Está longe de ser aquele jogador. Eu não consigo votar contra o Arrascaeta. Esse é um problema, porque o Arrascaeta, pelo que apresentou em 2025 e pela qualidade que ele tem, eu acho muito difícil. Mas eu não sei, eu não vi como é que está o Lúcio nos últimos jogos. Mas Muito eu acho bem, que o Lúcio menos também tem contra o Vasco, né? Só não foi bem contra o Vasco. Então, se está oscilando também, eu fico com o Arrascaeta. Bandeira. Flamenguista Tudo que o querido. Papa queria era uma desculpa pra esperar um menos contra o Vasco. Opa, então, se tá oscilando, Está oscilando. jogou mal um jogo, oscilou. Flamenguista querido que vai ver esse corte. O Arrascaeta é cracaço. Eu sou fã do Lúcio também. O Arrascaeta em 2025, mesmo com o Lúcio voando, eu votaria no Arrascaeta porque foi importantíssimo nas campanhas dos títulos do Flamengo. Só que em 2026, o Arrascaeta ainda não conseguiu progredir com o time. Não conseguiu. Se progredir, é um cracaço. E o Lúcio já estava fazendo gol aí, dando chapéu em goleiro, fazendo um monte de malabarismo com a bola. Não foi bem contra o Vasco, porque o Fluminense não foi bem contra o Vasco, o time todo. O Lúcio vem bem há muito tempo com a camisa do Fluminense. Então, hoje, Lúcio Acosta. Mas o Arrascaeta é um craque. Garoni. Se fosse em 2025, seria uma decisão difícil. Em 2026, não acho difícil, não. É Lúcio. Hoje o Lúcio Acosta tá jogando mais do que o Arrascaeta, mas ninguém discute que o Arrascaeta, para mim, talvez seja o maior meia do futebol, atuando no futebol brasileiro nos últimos 15 anos. Mas nesse momento, é Lúcio Acosta, tranquilo, quem tem jogado mais em 2026. Alisson joga vôlei, por acaso? Falar mal meia do futebol brasileiro? Novo meia do Ele Fluminense. tá vendo o Alisson como Dezão, volante. Lúcio Eu ou demorei pra Arrascaeta? lembrar do Alisson. Cara, então, eu acho o Arrascaeta em forma, jogando, o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano. Assim. Eu gosto muito do Arrascaeta, eu acho ele cracaço.
Mas em 2026, o Lúcio ele é mais importante para a equipe do Fluminense do que o Arrascaeta tem sido para o time do Flamengo. Então eu vou de Lúcio. Por tudo que vocês já disseram aí, também vou de Lúcio, mas pontuando que sim, né? Aí sem brincadeira, ele oscila, sim. Aliás, o Dezão disse isso aí uma outra vez num conteúdo dele, o pessoal ficou meio bravo. E me cancelaram. Mas era verdade, eu concordava com você. Né, o Lúcio, quando tá num dia desse aí, né? Num dia não, ele começa a criar jogada e erra sempre a conclusão da jogada. Ele dá o último passe errado, ele parece estar meio desfocado. Ele oscila realmente, tá? É que o pessoal que não acompanha todos os jogos do Fluminense não tem essa constância de ver, de observar com tanta assiduidade. Ele oscila, mas é um jogador que quando tá no dia assim, amigo, ele pode decidir o jogo sozinho, Muito como assim. é o Arrascaeta. O Arrascaeta é um cracaço. Eu acho que o Arrascaeta é mais jogador do que o Lúcio. Mas E nesse principalmente, perdão, Elan, principalmente contra o Vasco, né? Ele não jogou nada nos 2 jogos da Copa do Brasil e agora no último jogo contra o Vasco também não jogou nada. Jogou bem contra o Lúcio. Flamengo, o Fla-Flu, né? Jogou. Jogou bem contra o Flamengo. Contra o Vasco. Não, acabou contra o tendo no Flamengo, grupo. contra o Botafogo, ele vai bem. É. Contra o Vasco, ele não consegue render de jeito nenhum. Contra o Vasco parecia que ele estava fisicamente abaixo dos outros, assim, clinicamente com problema, que ele não conseguia nem disputar a bola e estava bem ausente do jogo. Ele não conseguia chegar para dar esse último passe que você falou aí. Às vezes ele chega ali no último passe e erra. Ele não estava conseguindo participar do jogo que em contra nada. time grande ele fica mais focado, né? Eu tava esperando a palavra, eu ia falar no adverso, quando é time grande ele apaga, né? Não tem jeito, sente a pressão, pô. Sentiu. André sentiu lá em Petrópolis, sentiu, rapaz. Mandei um tiro daqui. Além de frio, ele sentiu também. Sentiu lá. Então deu Lúcio aí, vambora, vamos em frente. Canóbio ou Luiz Araújo? Dezão, você primeiro. Cara, aquela eterna discussão, né? O Canóbio sem a bola é um craque, né? O Canóbio com a bola é o Canóbio, é um pereba. Então, assim, é muito difícil você avaliar o Canóbio. Porque eu acho que em algum momento da carreira vai acontecer com o Canóbio o que aconteceu com o Alisson, que acabou de chegar no Fluminense agora, que era ponta e virou volante. Eu acho que em algum momento, algum treinador vai descobrir que o Canóbio não é atacante. E ele já falou ele isso. É volante, que ele é lateral. Ele falou isso na chegada dele, eu me lembro desse negócio, falou, eu não sou atacante e tal. Ninguém ouve ele, né? Pois é. Ele, como atacante, assim, ele cria muito pouco, ele ajuda muito pouco o time do Fluminense ofensivamente falando. Defensivamente, chamaram ele lá na live de selvagem. Falaram que ele é um jogador selvagem. Ele vai, marca, corre, pega pra caramba. Então, assim, o Canóbio, cara, como atacante, como ponta, ele agrega muito pouco. Então, infelizmente, tem que ir de Luiz Araújo. Eu assino embaixo tudo que disse aí o Dezão. Cara, assim, o que é o Canóbio como atacante? Assim, quantos gols ele faz em média? Quantas assistências ele tem? Ele é um cara que erra assistência toda hora, erra passe, último passe, ou penúltimo passe, ou último, muitas vezes. É um cara que finaliza mal, né? Não consegue acertar o gol. Então, assim, atacante que não vive de gol ou de assistência, no mínimo, eu não sei se dá para chamar de atacante. Então, o Canóbio como atacante é um excelente modelo. O cabelo é lindo, né? Bem hidratado. É um cara que impressiona, marca muito, mas não é atacante, né? Tem que ser volante. Cara que vive de marcação, como ele ajuda realmente muito na marcação, como ele é um cara chato, né, com o adversário, participa demais do jogo, não deveria ser atacante. Ele deveria estar jogando em outra parte do campo. Concordo com o Dezão. E eu gosto muito do Luiz Araújo, né? Que não tem tanto espaço no Flamengo. Todo mundo quer, menos o Flamengo, aparentemente menos o Flamengo, dá tanto prestígio, o Felipe Luiz, né? Vou botar isso na conta do Felipe. Eu gosto muito do Luiz Araújo. Leonardo Jardim mais quer. ou menos por quê? Ele é o quarto de ataque. Ele é o segundo jogador com mais jogos e mais minutagem no ano passado, com o Felipe Luiz. No ano passado. E esse ano? Mas ele não era titular absoluto. Não, mas era tempo de jogo. Exatamente, não era nem titular no Flamengo, né? Então, 69 jogos. Mas é o que tinha melhores números, assistência e gols depois do Arrascaeta. não, ok, mas tô falando de minutagem, né? Ele não tem moral, não tem a moral que deveria ter no Flamengo. É isso que eu Mas que eu com o penso. Jardim ele vai ter, hein? Vamos ver. Eu Eu gosto acho, mais do eu Luiz acho. Araújo, acho mais jogador, mais atacante. Atacante melhor. Se Só- tiver que escolher um dos dois, pro meu time na pelada, eu escolho o Luiz Araújo. Bandeira? Só um ponto, Então, Ilan, rapidinho. é. Fala, Então, só um Lezão. ponto rapidinho, que assim, o Fluminense com o Canóbio em campo não perde há mais de 4 meses. As últimas 3 derrotas do Fluminense, coincidentemente ou não, o Canóbio estava ausente, ele não jogou. E isso é a importância dele defensiva, fazendo aquela pressão pós-perda. Ele tem uma importância, ele é titular Claro. no Fluminense hoje. Eu acho que isso é indiscutível. Agora, comparando 2 pontas, aí não tem jeito, o Luiz Araújo é muito melhor.
Concordo. Fala, Bandeira. Taticamente, fisicamente, o Canóbio é muito acima da média. Muito acima da média mesmo. Sim. Só que, tecnicamente, o Luiz Araújo se destaca bastante. Eu também não sei porque ele não é titular do Flamengo em vários momentos. Então, como aqui a gente está debatendo mais a parte ofensiva do jogo, nesse momento, Luiz Araújo. Garone? Eu vou na contramão de vocês, cara. Eu acho o Canóbio fundamental no Fluminense. Por mais que ele, obviamente, ele tenha a sua limitação, sempre teve, desde a época do Atlético Paranaense. Mas até o que o Dezão trouxe de não perder 4 meses com ele em campo não é uma casualidade. É a importância que ele tem no jogo. E aí não tem jeito. A gente, naturalmente, ainda mais como brasileiro, a gente gosta do cara com a bola nos pés, que dribla, que vai pra cima e tal. Agora, pra ganhar jogo, você precisa de um cara igual o Canóbio. Aliás, você precisa de 11 caras. Hoje o futebol te pede esse tipo de entrega. E adoro o Luiz Araújo, tá? Mas em 2026 ele praticamente não jogou. Se a gente tá avaliando 2026, o Luiz Araújo acho que não tem 300 minutos no ano. Não tem 3, se somar tudo, não dá 3 jogos que o Luiz Araújo tem jogando em 2026. Então eu vou de Canóbio. Falta o Papa. Tá, Luiz Não, Araújo, o 3 Luiz a 1. Araújo Não, o Luiz Araújo pra mim é, cara, um cracaço. Já, porra, esse último jogo agora também teve já oportunidade, já arrebentou. Pra mim é um dos melhores jogadores que o Flamengo tem. Eu tava revoltado quando estavam falando de possível negociação. Luiz Araújo, pra mim, acho que é o grande destaque do Flamengo. Tem números impressionantes. Deveria ser mais valorizado e acho que vai ser mais valorizado pelo Lauro Jardim. Se não for valorizado, amigo, pula o muro que tá baixinho, né? Dá tempo de jogar, inclusive, domingo. Sabia que tem muita gente que troca o nome de Leonardo Jardim por Lauro Jardim? Lauro Jardim, que é o Eu falo, jornalista. meu amigo, né? Lauro Jardim é o colunista do Globo. Rapaz, tá dando uma confusão esse negócio do Lauro Jardim lá, hein? Mas vamos lá, vamos em frente, vai. Não vi não, Luiz não tô Araújo sabendo aí. não. Serna e Cebolinha. Serna ou Cebolinha. Raiz ia votar no Serna. Já tô computando o voto da Raiz no Serna, tá? Garoni. Cara, Cebolinha tá bem demais. Cara, eu ia falar exatamente isso. Eu sei que tem uma galera que não gosta do Cebolinha, mas acho que o Cebolinha, desde a reta final do ano passado, já vinha meio que pedindo espaço nesse time do Flamengo. E, cara, eu gosto do Serna também, tá? Mas eu acho que o Serna já viveu um momento melhor no Fluminense também. Eu vou de Cebolinha. Bandeira. Eu também gosto do Serna, mas o Serna é uma confusão, né, dele com ele mesmo. Aquilo que eu falei aquela vez, né? Ele é uma confusão completa ali na frente, mas é um bom jogador. Mas Cebolinha vem bem desde o final do ano passado, O concordo com o Serna Garoni. no mesmo jogo é horrível, é horroroso, é um perna de pau, é mais ou menos, e é um cracaço. Craque, assim. né? No mesmo jogo. Às vezes na mesma jogada, tá? Assim, em 5 Exatamente. segundos ele vira ele É uma passa por todas confusão. essas etapas aí. Quero saber do Drezão. Você vota em quê, Dezão? Pô, então, cara, o Cristiano Cernaldo. Tem hora que ele é o Cristiano Cernaldo. Ayrton Tem hora que ele é o Serna. Serna, né? Ayrton Serna. Assim, cara, ele é o jogador que mais oscila dentro de um jogo, entre Impressionante. jogos. Assim, é uma coisa impressionante. A torcida do Fluminense tem um carinho muito grande por ele. Mas a pergunta que eu faço pra você que tá assistindo é: se o Cebolinha fosse contratado pelo Fluminense hoje, ele seria titular? Sim ou não? Sim. Então, não tem jeito. Nessa aí é Cebolinha. No lugar do Serna, né? Seria titular no lugar do Serna. Basicamente é isso. Exatamente. Papa, Exatamente. Não, já falei sobre Cebolinha, Cebolinha. o Dezão matou a charada aí, matou a charada também. Eu também acho que o Serna tem a sua utilidade, claro que ele tem sido importante em alguns momentos pro Fluminense, mas ele é menos jogador que o Cebolinha, cara. Ponto, né? O Cebolinha Sim. é um jogador melhor do que o Serna. Então não tem muito o que discutir. Então, Cebolinha. Vamos lá. Quem mais? John Kennedy ou Pedro, os dois moleques de Xerém, Bandeira? Não perde, né? Ilan não perde, cara. Mas um é caçador de urubu. É verdade. E o outro é verdade. caçador de De quê? De quê? Voto Papa? no Pedro. Fala, Papa. tricolor. Voto no Pedro. Tricolor. Pedro, você vota? Voto no Pedro. Garoni. Pedro. Eu gosto muito do John Kennedy, mas é Pedro. O Papa. Pô, o Pedro, cara, muito mais jogador e já mostrou que abriu a porteira, né? Meteu 4 gols no jogo passado. Mas não tava jogando nada até o jogo anterior. Você tava xingando ele, falando um monte lá no Instagram. Não, eu não. Você Eu tava acho que ele sim, não tava que eu tendo vi. ele não tava tendo muita minutagem, jogava um tempo, começava no banco. Começou jogando, meteu 4 gols, arrebentou, abriu a porteira, Pedro. Dezão, vamos lá, Dezão. Salva aí Salva a lavoura Cara, aí. vamos lá. Só um tem gol de final de Libertadores no Maracanã. Só um. Faz o urso aí, pô. Aqui, ó. Bota cá, pô.
O Foi dia rei que eu da votar no América, Pedro, ele? eu desapareço da internet. Ele sem chance. foi o rei da América? Ele foi o rei da América? Oi? Não, o rei da América foi o Germancano. Faz o L aí. Ih, rapaz. Tá bom, não, mas o Germancano não tá aqui nessa disputa. Não, ele não foi rei da América, não, mas só ele fez gol de final de Libertadores no Maracanã. No Maracanã. Tudo bem, É mas teu quem sonho, tem 4 Papo, eu sei que é teu Libertadores sonho. quem é o artilheiro reverência, artilheiro que sempre faz gol Artilheiro no Fluminense. referência. Artilheiro Luiz referência. Roberto? Pô, não mete essa, pá. Luiz Roberto. Olha que eu tava Só em tem dúvida. o Urso. Eu Quem é tava o em- Urso aí, pô? Eu tava em dúvida, mas o Dezão me convenceu. Ó, só um campeão da Libertadores Faz fazendo o gol do urso. título, amigo. Faz o urso, meu amigo. Como se fosse difícil É. convencer o Ilan nessa. É, Não, pô, o tava Dezão muito me em dúvida. convenceu. O Dezão me convenceu, 3-2, cara. de qualquer O Dezão forma, me é isso? convenceu. Baita 2-2. argumento. E eu sou fã do Pedro, hein? É, muito. Mas, cara, não tem como Muito. comparar. Não tem como botar na mesma frase. Ilan ama o Pedro. Eu? É. Não, eu falei que eu sou fã. Eu voto no urso também. Deu empate? Não, deu 3-2, né? 3-2. Eu sou clubista aqui, né? Eu, Garoni e... Pessoal, eu também É, clubista, eu sou hein, clubista com relação ao Também Flamengo. Eu sou da clubista. Flapres. É. Dona Danusa já tá sabendo que você votou no Pedro? Seu Danuzão, seu Arnaldo já tá sabendo Não que você podem votou? saber, só que eu votei a maioria. Alô, do seu Ilan, Arnaldo, votou no você Pedro, falou que hein? gosta do Pedro, você gosta... Ô, Ilan, você falou que gosta do Pedro, né? Você gosta também do que o Pedro gosta, né? Que isso, Ih, cara. rapaz. Ih, Que rapaz. Pô, eu não tô falando, Opa. não tô de sacanagem não, rapaz, tô falando coisa séria. É. Do que o Papo é Pedro aquele gosta? bebe leite? o Pedro é aquele que bebe o negócio porra, do leite. não é tá isso? vendo? Eu ia falar outra coisa, ele já É. tá pensando em leite. Então eu não vou nem falar o que eu ia falar. Zubeldi e Léo O Ilan já tá Jardim. pensando em leite, eu fui falar Zubeldi e outro negócio, Leonardo o Ilan já tá falando Jardim. em Que ele é o leite. Jardim também, É, né? Léo Jardim Fala, também. Bandeira, Zubeldi e Leonardo Jardim. Leonardo Jardim fez um bom trabalho no Cruzeiro, em outros lugares também fora do Brasil, É mas pouco aí... tempo, né? Não, mas aí é, É pouco longevidade, tempo. longevidade, É é pouco Zubeldia. Zubeldia e alegria. Papa. Vamos ver a cara de pau do Papa. Momento, eu não sei o que vai ser o trabalho do Léo Jardim, momento é do Zubeldia, tá fazendo um bom trabalho no Fluminense. Ah, pô, Papa Zubeldi. hoje tá, hein? Aceitou o empate lá nas decisões. Sem clubismo. Você viu ele, ô Dezão? Você viu que ele aceitou o empate nas decisões lá? Não aceitei o empate. É falei que 10-7, você tem que- mas ele inventou um 7-7 ele lá. falou Não, não sei sete da a vocês onde. têm que tá exibir bom. Ele menos falou, não, é fake isso aí, news. ele falou, Menos esse aí que é o fake news. certo. Garone. Ah, Zubeldia, não tem como avaliar o trabalho do Leonardo Jardim sem que não começou, não aconteceu ainda, né? Vai começar agora, então, se é momento, é Zubeldia. O Dezão é fã do Zubeldi e Alegria. Pô, cara, eu tô encantado com o trabalho dele mesmo, assim. Há muito tempo que eu espero de um treinador o trabalho que ele tá fazendo aqui. E eu acho que os melhores treinadores são aqueles que conseguem fazer um bom trabalho com um elenco inferior aos principais concorrentes, Claro. né? E tá todo mundo falando aí que em 2026 o Fluminense seria supostamente a terceira força do Brasil, né? Seria Flamengo, Palmeiras e o Fluminense logo ali. E o nosso elenco não tem super craques, grandes nomes. É muito mais pelo coletivo do que propriamente o individual. Então eu tô muito feliz mesmo com o trabalho do Zubeldia. Espero que ele não jogue tudo fora, escalando o Freitas aí domingo. É isso. Eu concordo com o Dezão. Já tem o elenco inferior, não precisa transformar em mais inferior ainda, né? Botando frente. O Zubeldi faz um bom trabalho. Pô. Fala, Dezão, fala. Não, isso, eu só ia falar. Foi o que o Coisa falou, assim, o Fluminense já é inferior individualmente em relação ao Flamengo, se comparar nome a nome. Ele vai enfraquecer mais ainda colocando o Freitas? Não pode. É isso, eu acho que a questão é essa, é ele não se auto-sabotar. Faz um bom trabalho no coletivo, o Fluminense evoluiu, é indiscutível que evoluiu com ele, ganhou o conjunto, mas ele tem esses probleminhas, né? Demora a mexer, mexe aos 30 no segundo tempo só, né? Pode mexer no intervalo às vezes e não mexe, enfim. E a questão do Freitas. Tirando isso aí, eu acho que hoje não dá para discutir, principalmente porque o Leonardo Jardim nem começou o trabalho dele, né? Então deu o Zubeldia aí, vamos ver como é que ficou a seleção da Placar para a final do Cariocão. Quero ver, hein? Fábio, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro. Defesa toda do Flamengo, tirando o Fábio. Martinelli, Paquetá, Lúcio Acosta, Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, com técnico Zubeldia. Que isso, cara? Quem votou nesse troço aí, cara? Quanto ficou? 7-4. 7-4? Não, 8-3. 8-3 no time. 8-3 no time. E Zubeldia de 8-3 no técnico. time, 8-4 no total, com o Zubeldinha incluído. Dito isso, 8-3, Flamengo tricampeão. Pode Dito entregar a isso, taça,